O Evangelho segundo Jesus, segundo a palavra da vida, segundo a boa nova da paciência, do amor de Deus para com todos os homens. Conforme eu leio hoje, aqui em Mateus, no capítulo 13, do verso 24 em diante, onde Jesus vem falando, iniciando uma ilustração, uma metaforização para a compreensão humana do significado da presente ordem de coisas, ou seja, de Deus agindo na história, Deus no mundo, Deus com os homens, a palavra de Deus em meio à contradição da história. E a experiência existencial de alguns com o divisamento, com a percepção do reino de Deus, em meio a todas as ambivalências, multivalências e multifacetamentos da interpretação que se tem da vida, do mundo, da existência. É a semente do Evangelho no meio das intempéries da existência. E Jesus ilustra como essa presença divina no caos da história precisa ser compreendida, entendida e discernida por aqueles que são os seus discípulos. E dentre essas parábolas, você tem a do joio e do trigo, que diz assim: o reino dos céus, é Jesus falando, só para te lembrar, né? O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Um homem semeou boa semente no seu campo. O campo era dele, a semente era dele, e ele era um homem que desejou fazer isso. Há uma liberdade absoluta e há, aparentemente, uma ambiência toda favorável. Há um bioma para que tudo dê certo, tudo aconteça aqui. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas aí tem essa adversativazinha que muda a história inteira. É como Gênesis 3, mais a serpente, a mais astuta de todos os animais. Isso é uma narrativa com outra linguagem de Gênesis 3 para diante da percepção humana na história. O reino de Deus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ele vai dizer que o campo é o mundo, é a humanidade. Mas, enquanto os homens dormiam, no processo inconsciente, no inconsciente, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo, no inconsciente, enquanto os homens dormiam. Estranhas sementes foram plantadas e o inimigo retirou-se. Ficaram só as sementes plantadas no sono da humanidade. E quando a erva cresceu e produziu fruto, tanto o trigo quanto o joio, apareceu também o joio.
porque enquanto cresciam eram totalmente semelhantes. Se diferenciaram quando chegou a hora de dar fruto. Então o trigo deu trigo e o joio era só erva. Então, vindo os servos do dono da casa, desse que semeou boa semente do seu campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? A gente pensava que tudo que tu tinhas criado era bom. De onde vem o joio? O mal do mundo, a perversidade. Que natureza maligna é essa? E Deus começa a ser questionado por causa da contradição da experiência histórica, em todos os níveis e em todos os sentidos. A criação é boa, mas a experiência da história humana é trágica. Portanto, Deus me explica o mundo. De onde, pois, vem tanta maldade, tanta erva, tanto joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Ele não entra em discussões metafísicas de onde vem o inimigo, qual a origem dele, qual a origem do mal. Por que tu não acabas com o mal se ele existe? Tu és mais poderoso do que o mal. Todas essas perguntinhas que alimentam a fome da filosofia. Para Jesus, não. O mundo real tinha que ser tratado com uma filosofia do agora. Porque a metafísica desse processo pouco importa. Ninguém estava lá para concluir. Portanto, tudo que importa é supostamente que aquele que estava lá nos revele o que houve. E aquele que estava lá nos revela o que houve sem metafísica filosófica sobre o bem e o mal. Deixa tudo livre na escolha da criatura na criação. O diabo escolhe ser diabo, Satanás escolhe ser Satanás. Por assim dizer, nesse plano filosófico, o joio se decide por ser joio e não ser trigo. Ele resulta da semeadura da raiva, do ódio, da treva, de um inimigo. O inimigo fez isso. O inimigo do fruto, o inimigo do pão, o inimigo da paz, o inimigo da harmonia, o inimigo da frutuosidade positiva. Foi ele que fez isso. Um inimigo do bem. E é até aí que Jesus vai em relação a dizer qualquer coisa sobre o problema do bem e do mal. A semente é boa, o campo é bom, e quem semeou é bom. Mas enquanto os homens dormiam, e os homens que dormiam são também o trigo ou o joio potencialmente. O mundo é feito dos homens e os homens dormem. E os homens desguarnecem o seu inconsciente, a sua mente, a sua dimensão espiritual, para que no tempo em que não estejam ativados, acordados e de olhos bem abertos, no sono da sua inconsciência,
sementes estranhas sejam ali plantadas e elas se manifestam no tempo do fruto. Cada uma diz o que é. Quem fez isso? Foste tu? Não. Um inimigo fez isso. Um inimigo fez isso. Mas então os seus servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos? Que a gente destrua, mate, liquide, fuzile, expulse, tatue, coloque em estado de banimento explícito, em ostracismo declarado. Tu queres que nós tratemos assim, façamos assim com o joio, que parece com trigo, mas não é trigo? Mas já houve tempo bastante para cada um manifestar quem é, de modo que nós já sabemos quem é o trigo, e agora, na nossa percepção, na nossa cognição, nós já sabemos diferenciar o trigo do joio. Tu não queres, para não dar trabalho, tu não queres que nós homogeneizemos o mundo, façamos um mundo de uma raça só, de um povo só, de leis só, de únicas, de uniformização, de padronização, de normalização, de identificação explícita pela aparência. Tu não queres que nós procedamos assim e toda vez que apareça algo com cara de trigo, a gente arranque logo, com cara de joio, a gente arranque logo, para não dar tempo de haver essa confusão no teu campo, no mundo. Não é mais fácil um mundo onde quem quer que não seja como aquilo que a gente entende seja o trigo, venha a ser eliminado da sociedade? O mundo seria mais simples se a gente praticasse essa eugenia, se a gente praticasse todo esse processo de limpeza antecipada, limpeza doutrinária, limpeza ideológica, limpeza política, religiosa, limpeza normativa, limpeza moral, limpeza de costumes. Por que tu não nos autorizas a irmos e procedemos assim em teu nome? Podemos fazer isso? A gente acha que consegue. Mas o Senhor do reino, o dono do campo, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E quanto ao que vocês me perguntam se eu não quero que vocês arranquem o joio, minha resposta é não. Não. Não é porque um inimigo fez isso que eu autorizo tolos a realizarem o juízo final. O inimigo do amor fez isso. E eu não vou permitir que ele complete a obra, dando a vocês, que são seres possuídos pela presunção do bem e do mal, pela presunção do juízo, o poder de terminarem de satanizar o que restou da humanidade. Não! Não dou a vocês esse direito de arrancar
erradamente o trigo do meio do joio. Não, porque existe alguns trigos que podem ser confundidos com joios. E existem alguns joios que podem ser confundidos com trigo. De modo que não interessa o que a maioria moral pense que vê. O meu espírito é esse, já anunciado, que deixa 99 no aprisco e vai buscar uma ovelhinha que se perdeu. O meu espírito é esse, que manda matar um novilho cevado para se alegrar com um filho que voltou e se arrependeu. O meu espírito é esse, capaz de gastar mais com uma festa de celebração do que se perdeu e foi achado, do que o valor daquilo que se tinha perdido, como uma dracma. Talvez a festa da celebração custe mais, mas a alegria da redenção não tem preço. Esse é o meu espírito. Por isso, digo não ao óbvio de vocês. Digo não ao juízo, à presunção, à onipotência das certezas dos tolos. Não. Para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele um trigo, 2 trigos, muitos trigos. Não. Deixai-os crescer juntos. Quando você olha para a história a partir dessa ótica de Jesus, fica tudo tão claro. Deixai-os crescer juntos. O joio e o trigo no mundo. E em meu nome não dou autorização nem permissão para nenhum de vocês arrancar o joio para facilitar a antecipação do meu reino. Não. Deixai-os crescer juntos. Deixai-os crescer juntos. Até a colheita. A colheita não é agora, ela está por vir. Aquele dia, aquela hora, no tempo da ceifa, quando eu direi aos ceifeiros, isso é que é extraordinário. É Jesus falando aos seus discípulos lá na Galileia. Não era no Senado romano, era numa intimidade, num vale, numa montanha. Quando olha que loucura, aquele homem em pé, numa planura ou num platô, falando para algumas centenas e dizendo, então, vai chegar aquele dia quando essa é outra coisa extraordinária. É que ninguém sabe aonde as conspirações divinas estão acontecendo. A gente pensa que é no lugar, nos centros de poder, na Casa Branca, hoje na Casa Rosada, no Palácio do Planalto, no Parlamento Inglês, na Downing Street Number 10. Não. O centro de decisões do universo está aonde a palavra de Deus é anunciada com a certeza que só Deus pode proclamar. E aqui está Jesus. Não tem nenhuma autoridade sequer judaica ouvindo, e ele diz essa coisa monstruosa. Por isso é que, por exemplo, se diz a Jeremias,
quando ele é chamado para ser profeta, e ele diz: eu não posso, eu não tenho condições, eu não tenho qualificação, eu sou só um menino. Eu sou só um menino. E Deus diz: mas eu te constituí profeta, para tu levantares reinos, derribares reinos, para tu construíres e para tu destruíres, para tu semeares e para tu trazeres o fogo da verdade. Porque eu te constituí. E aí não interessa o que todas as instâncias de poder pensam. O importante é que Deus tenha constituído. E aí, toda palavra que procede desse centro de convergência espiritual, desse vórtice da soberania de Deus, tem o poder de decidir o que a ONU não consegue. E aí aparece Jesus, no anonimato da história, falando com os seus discípulos: deixai-os crescer juntos até a colheita. Se vocês forem meus discípulos, vocês não vão entrar em nenhum processo de separação, de campo de concentração, de nenhum etnicismo, de nenhum religiosismo, de nada que signifique separatismo. Deixai-os crescer juntos até o dia da colheita. Naquele dia eu direi aos ceifeiros. Quem está dizendo isso é um homenzinho no meio da Galileia. O que ele está falando não está sendo gravado nem para o podcast, para nada. Então, naquele dia, eu direi aos ceifeiros. É assim que decisões que mudam o mundo acontecem de joelhos num quarto escuro por um intercessor solitário. Então, naquele dia, eu direi aos ceifeiros: Senhor, quem eu direi no Egito que me enviou até eles? Perguntou Moisés. E o Senhor disse: dize-lhes que eu sou quem eu sou, te enviou. E o império faraônico se curvou de joelhos ante a voz daquele que falava num espinheiro, de tão ridícula que é a soberania divina. Então, eu direi aos ceifeiros, o ceifeiro que iria ceifar a todos os Césares, a todos os reis, a todos os príncipes, a todos os grandes, a todos os pequenos, a todos os poderosos, a todos os despojados, queria ceifar a humanidade inteira e irá. E faz isso todo dia tem gente sendo levada. Todo dia tem joio sendo arrancado e trigo sendo poupado, ou levado para o celeiro eterno. E quem tem a soberania disso tudo é este que diz: então eu direi aos ceifeiros. E não há nenhum poder na terra, de nenhuma natureza, em nenhuma dimensão, que possa impedir esse anônimo da Galileia, mas que falava com os céus que lhe estrondavam em resposta. Seja aqui, ou seja quando diz: Lázaro, vem para fora, e saiu aquele que estava podre há 4 dias. Então eu o direi. É esse mesmo que diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então eu direi. E é essa palavra que decide. E muita gente indo dormir com poder
amanhecendo morta para todo lado, durante toda a história. Tem gente achando que é a pessoa mais inteligente do mundo e, de repente, sofre um AVC, tem um stroke, um aneurisma, e não consegue levantar os membros nem para enxugar a baba. Nós somos pura presunção. Enquanto esse, que é todo poder, fala do anonimato, então naquele dia eu direi aos ceifeiros, como fala daqui do fundo desse jardim. E tem falado a tantos, e tem manifestado a soberania da sua palavra a tantos, como acerca dele também se diz, e tudo ele fazia meramente pela palavra. Meramente pela palavra. Então naquele dia eu direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo, aqueles que são filhos do meu reino, recolhei no meu celeiro. Senhor Jesus, que essa parábola já esteja nítida no coração do mais simples compreendedor, que tu tires o véu dos embaraços do nosso entendimento, da nossa compreensão. Tu nos ajudes a ver de quem é o reino e qual a natureza do teu reino e como ele não é como os reinos deste mundo. Obrigado, porque eu sei que quem decide está sentado no trono, ainda que a grande maioria não enxergue. És tu que dizes e acontece. E és tu que intervens sem que ninguém saiba como. É em ti que eu confio a minha vida, a minha história e a história dos meus filhos, dos que procedem de mim, que também é a história do próprio mundo. Está tudo nas tuas mãos. E apenas tu precisas saber quem é o inimigo e como tratar dele. Eu quero obedecer o mandamento da tua palavra, confiando no teu poder, e na hora em que chegas e dizes aos ceifeiros o que fazer, e não há ninguém que escape do teu mandato, nem da tua palavra, nem da tua soberania, nem da tua designação. Por favor, abre-nos o entendimento e produze em nós, aqui e agora, temor e tremor. Em nome de Jesus. Amém.